Deu. Senhor Davidson, estamos ao vivo. Como é que você tá, cara? Pô, tá sendo minha cobaia aqui. Primeiro podcast que eu faço ao vivo. Vambora, irmão. Pô, da hora. Eu tô bem, cara. Tô bemzão. Vida nova, né? Agora, uma vida de não campeão. Seguindo aí para uma nova categoria. E conquistando meu espaço, né, irmão? Conta, você falou isso agora, eu achei interessante. É muito diferente vida de não campeão e vida de campeão. O que você tá sentindo de mais a atenção da mídia, a atenção do fã? O que você acha que faz mais diferença? Rapaz, então, quando campeão a gente tem muitas entrevistas, né, irmão? A mídia sempre tá em cima, a gente é muito mais procurado. E agora não campeão, tô mais tranquilo, cara. Bem curtindo a vida, curtindo meu filho, sabe, irmão? Aproveitando o que Deus está oferecendo para mim, irmão. Né? Já tive lá em cima e agora eu estou em uma nova fase, nova categoria. Vamos embora, vamos trabalhar, Continua lá em vamos cima, né, conquistar cara? o Você não espaço tá. dessa nova categoria. Você não saiu do. Você não tá no topo do topo, mas tá. Você tá lá em cima ainda, pô. Subiu de categoria, número 8 do ranking. Não dá pra dizer que você tá em decadência. Muito pelo contrário, mas. Eu acho interessante, assim. A vida do cara campeão, assim. Né? Eu não sei, é mais. É mais uma ilusão, assim, ou não muda muita coisa? No teu ritmo, assim, familiar, de grana, perde muito dinheiro o cara não ser campeão? Perdeu muito patrocínio, muita oportunidade? Faz tanta diferença? Cara, faz um pouco de diferença, porque quando você é campeão, você tem muita mídia, né, cara? Uhum. Muita mídia e você tem que saber aproveitar isso. E eu fui um cara, quando campeão, e eu fiquei muito em Belém do Pará. E dentro de Belém do Pará é uma mídia mais oculta, né? Ali da Uhum. região mesmo. Eu não viajei muito, como tipo agora, Pantoja. Pantoja em todos os eventos de MMA ele tá. Então isso é bom para ele, cara. Sabe? Tá sendo visto ali, os caras mostrando ele todo o tempo. Isso é muito bom para quem é campeão, entendeu? E- Eu escolhi ficar mais dentro de Belém, mais por conta da família, sabe? sim, No início eu sim. não tive ajuda para levar minha família para fora comigo. Mas agora eu estou trabalhando para isso. Graças a Deus já consegui levar minha mulher, já consegui levar meu filho comigo menor. E eu espero um dia levar os outros também. Isso seria uma coisa que você faria diferente, você virando campeão de novo? Você acha que você aproveitaria mais o impulso do UFC na tua imagem ou não? Com Porque, toda certeza, porque cara. também Com toda certeza. não adianta você também fingir ser um cara fanfarrão se não é o teu estilo, né, cara? Porque Cara, forçar uma imagem assim. Eu acho que você até pecou um pouco com isso no passado, né? eu Tentou por muito forçar um tempo negócio que você tentei não fazer era, isso, né? sabe? Eu por muito tempo tentei fazer isso e depois eu caí na real que não vale a pena. É, você não fica um cara bem quisto, entendeu, irmão? Eu acho que aconteceu muito isso comigo. A galera não compra, né? Porque não é genuíno, né? Não, não é. Na verdade, não é bem-vindo, né, cara? É. Aqui no Brasil não é bem-vindo isso. A galera quer ver mesmo é o cara se ferrar, né? O cara que é fanfarrão, meu irmão, o É cara tá verdade. torcendo ali, pô, tomara que esse cara pegue um pau hoje, É. que ele é muito fora da Aquela linha, tua irmão. luta com o Moreno no Rio, você sentiu um pouco isso? A galera. Porque ali você tava meio fazendo esse papel meio cringe aqui, que eles chamam, assim, né? Tipo. Aquela. Exatamente. E a galera Não abraça muito. não abraça muito, né? Eu fiz tudo isso e mesmo assim eu senti que a galera tava comigo, cara. Porque Hum. rola aquela parada, sabe? Patriotismo, pô, o cara é brasileiro, vai lutar e tal. Vamos torcer pra ele. Eu senti que a galera tava comigo ali, tá entendendo? Mas depois da luta ali, cara, quando você faz um papel fanfarrão, você ganha, porra, beleza, é top, irmão. Mas quando você pega um pau, irmão, aí fica feio pro teu lado, porque,
porra, você fez ali sabe, um papel fora da curva ali, cara, xingando o cara, e chegou na hora ali, o cara te ganha, aí fica difícil a situação pro teu lado. É um esporte muito honesto, né, cara? Tu fala, você tem a chance de ir lá e provar que tu falou na porrada, mas você também tem a chance de perder pro cara na porrada. Deve mexer muito com a cabeça, né, cara? Porque você tá perdendo pra um cara que tu não gosta, que você xingou, que você falou, que você provocou, aí tu vai lá, você perde pro cara na porrada, né? Não é no carteado, né? Eu sou um cara que eu sou muito monstro, eu falo pra mim mesmo isso, sabe, irmão? Eu fico repetindo pra mim, cara, eu sou muito monstro sabe, de cabeça, assim, de mente mesmo. Não deixo assim, nada me abalar, entendeu? Sou um cara bem tranquilo. Quando eu perdi pro Breno Moreno, fiquei pensando, cara, onde que eu errei, irmão? Porra, fiz camp em casa, e todas as vezes que eu fiz camp em casa, nem todas, no início eu ganhei, mas agora para final eu vi que estava muito desandando a situação. Aí eu resolvi trocar meus coaches, né? Decidi que cada viagem que eu faça para fazer camp fora, eu vou levar um coach meu comigo. E sempre tá trabalhando com caras de outra ideia, outra cabeça, outra visão. E tem dado certo, cara. Graças a Deus eu tô aqui. Eu ia para os Estados Unidos, onde eu gosto muito de fazer camp. Eu gosto de fazer camp lá com o Henry Cerrudo. Uhum. Mas como ele tava com a luta dele marcada, então eu fiquei assim, pô, eu gosto de ter a atenção do cara. Sim. Gosto da atenção dele no meu camp. E ele não vai estar para me dar atenção. Aí conversei com ele e falei, ó, Henry, eu vou fazer o camp no Brasil, fazer em Natal, porque aqui a Academia dos Irmãos Pitbull Brother tem parceria com ele, então vai estar tudo em casa. Exatamente. Sabe? E preferi fazer aqui, cara. E tô aqui, tô me dando super bem, os caras são muito inteligentes. Tô conhecendo, é a primeira vez que faço camp aqui no Brasil com eles. E tô gostando bastante, irmão. Você Tenho deu uma certeza passada que eu vou na chegar muito bem preparado pro dia 13 aí para fazer um lutão contra o Corey Garman. A gente já vai falar dessa luta. Você deu uma passada pela Chutebox, né? O que rolou lá? Você não curtiu o clima de São Paulo? Muito frio pra você? Cidade muito grande? O que aconteceu lá em São Paulo? Tu não quis ficar? Eu falei, irmão, antes de eu sair de lá, falei pro Diego Lima, em relação ao clima. O clima não é favorável para mim, é totalmente diferente, irmão. Eu vivo em uma cidade que é quente, né? Muito quente, que é Belém, e é úmida. Para mudar para São Paulo, assim, tudo era questão de tempo também para adaptar, exatamente, né, irmão? E foi muito em cima da hora, assim. Minha mulher decidiu voltar para Belém e eu, porra, vou ficar sozinho aqui, cara. E eu, porra, acima do peso, sabe, irmão? Porra, eu decidi voltar para Belém, cara. Não gostei do clima, tava muito frio, tudo é longe. Correria, irmão. Correria. São Paulo é correria. Você curte a família em volta? Você é um cara bem família, né? Eu gosto, cara. Eu gosto de estar com meus filhos ao lado, sabe? Eu gosto de estar em casa. Gosto de assistir um filme legal com a mulher, entendeu, irmão? Eu gosto do meu particular também, sabe? Sim. Cara? Reunir os amigos ali. Quando dá para tomar uma água que passarinho não bebe fora da curva ali, o cara toma. Tu toma uma cervejinha? O que você gosta de beber? Eu tomo, cara, eu tomo. Cara, eu aprendi a tomar cerveja não calórica, assim, baixa caloria. Hoje a gente já encontra esse tipo de cerveja, sabe? Mas eu gosto de tomar, não muito, mas assim, para provar ali mais mlzinho ali, eu encaro. Mas, escuta, Mas eu sou bem particular, cara, eu gosto de estar com meus amigos, sabe, irmão? Eu gosto de estar, assim, na minha casa, gosto de fazer um churrasquinho legal. Sou bem família, irmão. Então fica difícil ficar longe, né, cara? A gente ouviu falar muito do Barão, que um dos motivos daquela queda histórica de performance do Barão foi o fato dele não ter se adaptado, morar aqui, ele não gostou, não estava feliz. Quanto que a tua felicidade mental, assim, é parte do que você faz ali dentro do cage, assim, tipo... Porque eu falo assim, eu tenho um monte de amigo lutador, e eu falo, tem
tem cara que precisa desplugar e sofrer e ficar ali A maioria dos caras, no cara. perrengue, porque dos se o cara caras. tá em casa com a família, não sei o quê, o cara mesmo se sabota e não treina do jeito que era pra treinar. Então, Não tem, treina, tem gente que o verdade. cara precisa desse perrengue. Mas tem gente que não rende assim também, né, cara? Tipo, sei lá, você é assim, por exemplo, se tu não estiver feliz com a família perto, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa pra mim, cara. Eu consigo, assim, porque assim, eu sou muito monstro de cabeça, mano, como eu te falei. Uhum. Sou um cara que quando eu quero algo, eu sou focado naquilo. Mas de um certo tempo eu achei, sabe, cara, porra, eu fiquei de saco cheio. Eu disse, ó, no início, o que eu mais queria quando eu conquistei o cinturão era ter minha família ali no octagon comigo, como todos os lutadores, eu não tive, sabe, irmão? Então eu fiquei de saco cheio, cara, a partir de hoje eu tenho condições, eu vou levar minha mulher, um filho comigo, alguma coisa para me deixar tranquilo, para me deixar em paz, para que eu possa treinar e fazer um camp 100%, sabe? Tá Entendi. preparado ali no dia da luta. E eu me dou super bem, cara. Todas as vezes que a minha mulher e meu filho estão comigo, cara, sabe? Eu sou outro cara, sou 100%, 200% ali preparado para a luta. Legal. Me fala uma coisa, como que tá agora o treino pro UFC 300? O que representa pra você tá nesse card histórico? Eu acho que cada... Eu conversei com o Diego Lopes aqui semana passada e eu falei, cara, deve ser um orgulho foda, né? Porque... Ai, desculpa falar a palavrão, teu filho tá aí. Mas deve ser um baita orgulho, porque você sabe que as lutas ali foram escolhidas a dedo, assim, pelo mais alto escalão do UFC, assim, os caras falam, não, vamos botar essa luta, porque essa luta vai ser boa. E aí você vai pegar o Cody Garbrandt, que é um cara que eu curto pra caramba, mas eu tô torcendo pra você atropelar ele lá e trazer. Primeira luta da noite, vai abrir o card com o Davis e o Cody Garbrandt, que também... Primeira luta da noite. E cara. é uma coisa que... Eu te falar, bicho... Num evento que nem esse, pra galera do Brasil que não entende como que funciona a divisão do evento aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil, quando começa o UFC, começa. E vai da primeira até a última luta. Aqui, ele tem blocos. Tem as primeiras lutas que passam na ESPN nacional. Aí tem as outras lutas que o card preliminar que passa na ESPN Plus. Aí a última luta da ESPN Plus é a luta que vai chamar a galera pra comprar o pay-per-view. Nesse evento, como da primeira até a última luta só tem luta top, eu falei, eles colocam o Davidson contra o Cody Garbrandt, que é um cara conhecidíssimo aqui, que já é pra chegar chutando a porta pra baixo e falar, ó, bicho, senta aí que essa é a primeira luta, olha o que tá chegando aqui na tua tela hoje. E como é que você tá se sentindo fazendo parte desse evento, lutando com o Cody? Fala um pouquinho o que você acha dessa luta. Cara, eu vou te falar, eu tô lutando com um cara que é fora da curva, né, irmão? Um cara bem conhecido, tem milhões de seguidores. E certamente vocês vão ver um Figueiredo diferente ali, né? Um cara mais animado, né? Não xingando, mas botando para torar ali, causando um pouco de raiva ali no Cody Garbrandt, entendeu? Que isso faz parte da luta. Lógico. A gente não pode ter um Deus da guerra muito frio, entendeu, irmão? Claro. Não pode ter um Deus da guerra muito Não pode opaco, perder sua personalidade lá dentro, sim, entendeu? eu tenho que chegar ali causando, irmão. Tenho que chegar ali, o jeito que eu sou, entendeu? Só não vou empurrar no peito dele, mas vai ser uma encarada bem calorosa. É um cara que já troquei algumas palavras com ele no tempo que eu fiz camp lá na Alphamei. Não treinei junto a ele porque ele estava de férias, estava fazendo algo, não sei. Fiz 2 camp lá, mas os 2 não tive contato com ele quase, né? Eu lembro uma vez eu tive contato saindo da academia, bem rápido com ele. Sei que ele é um cara um pouco maior que eu, né? Mas o Faber não é teu empresário? empresário? Eu vou estar bem forte no dia ali, né, irmão, da luta. O Faber não é teu empresário ou foi teu empresário? O Faber foi meu empresário, só que eu não falo inglês, aí tava bem difícil, cara, manter contato com ele. Bem difícil, irmão. Aí, quando eu queria falar com ele, eu falava direto com o Prado, o Pateta que trabalha com ele. Sim. Né? Mas eu tava achando um saco isso, irmão. Eu queria ter contato com ele eu mesmo, sabe? Poder falar com ele, conversar e... quer saber, irmão? Aí eu pedi desculpa e
Comecei a trabalhar eu tô trabalhando agora com o Alex Dave. Ah, com o Cara, Alex Dave. Puta, eu adoro o Alex, cara. Gente finíssima demais, irmão. Finíssima Adoro o demais. Alex. Rival do meu primeiro empresário, né? Ai, Mas essa briga é deles, entendeu, irmão? tá certo. Eu não me envolvo. Quando você largou, decidiu separar a tua relação profissional com o Valide, você estava bem chateado, você falou uns negócios, o Valide, vocês chegaram a se resolver, vocês conversaram depois disso ou não mais? Nada, irmão, nada. Eu descobri algumas coisas pesadas dele em relação a mim e eu pedi para ele seguir a vida dele e eu segui a minha, entendeu, irmão? Tá certo. Entreguei nas mãos de Deus, irmão. Não quis briga com justiça, não, cara. Deixa pra lá e deixa eu só seguir minha vibe, entendeu? A minha carreira aí. Quero lutar até meus 40 anos, tranquilo. A única treta que eu tive mesmo foi com ele, com o Valide, cara. Mas a gente se deu super bem e a gente brincava demais, sabe? Depois da luta eu saía pra estourar, rasgar dinheiro, que até hoje me arrependo. Mas enfim, mano. Graças a Deus. Caraca. Mas não era você, né, cara? Essa que é a parada. Não era você ali, né? A gente conseguia notar coloquei a cabeça no lugar e agora é construir minha vida, sabe, irmão? Porque uma hora isso tudo vai acabar e eu quero terminar bem, quero dar uma ótima qualidade de vida para minha família. Quando que chega... em qual momento que você sentou... A galera criticava muito, porque você teve primeiro o problema com o corte de peso, depois a gente notou que você, por exemplo, na última luta contra o Moreno no Rio, que você não tava 100% ali, tava te debilitando muito o corte de peso. Quando que você chega e fala assim, puta, pra mim deu, vou ter que subir mesmo e trocar de categoria? Cara, por incrível que pareça, a minha última luta nas 57 quilos foi a melhor batida de peso da minha vida. Caraca, de toda a minha carreira. Eu bati o peso tranquilaço, irmão, sem sofrer. Mas a recuperação de peso eu fiz errado, sabe, irmão? Eu errei muito, eu pequei muito na recuperação de peso. 2 garrafas de um produto que o meu nutricionista fez, que era para me tomar, eu achei ruim demais e acabei não tomando as 2, tomei uma. E passei a manhã toda, cara, ou final de tarde, acho que a manhã toda na praia, tomando açaí, sabe? Aquele açaí calórico mesmo, que em Belém do Pará a gente costuma falar que é sorvete. Pô, você já pensou 3 meses ali de camp, sabe, pra luta, sem poder comer algo calórico e... Pô, exagerei, cara, exagerei. Aí no primeiro infight ali com o Breno Moreno, cara, que eu fiz a primeira força com ele, meu irmão, meu corpo cansou de uma tal forma, cara, eu congelei ali na hora, sabe? Caramba, cara. Eu voltei pro corner e eu falei, cara, faz massagem que tô todo travado, irmão, tô todo travado, não sei o que tá acontecendo. Aí fui pro segundo round, eu acho que foi no terceiro que aconteceu o acidente, cara, pegou a parte do dedo dele na hora que ele deu o cruzado, pegou, que fechou meu olho de um lado, cara. Eu fiquei muito tempo. Até hoje, quando eu bato algumas fotos, eu sinto que o meu olho é menor desse lado, por conta da fisioterapia. Eu fiquei um tempo na fisioterapia, sabe, pra voltar a musculatura. A musculatura ficou fraca do olho, sabe? Então você percebe que o meu olho é maior de um lado, desse aqui é normal, desse aqui é um pouco fechado. Que às vezes ele cansa, o músculo cansa e o olho fecha. Então eu tenho que estar fazendo fisioterapia para criar força de novo. Isso constante. Que loucura. Mas, porra, cara, eu fiz muita coisa errada, mas a batida de peso foi a melhor, irmão. Mas a recuperação foi mas é difícil... na hora da luta, igual você falou assim, a hora que você chegou pra ele ali, que você já viu, você foi, ih, deu ruim. Você acha, você como lutador, assim, você sabe naquele momento ali, você fala, vai dar ruim, não vou conseguir ganhar, ou você ainda, na tua cabeça, você fala, não, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar, ou você não, cara, sabe que não vai ganhar, mas vai tentar?
Tava bem difícil, cara. Tava bem difícil. Meu corpo não tava mais respondendo. Aí eu fui pro terceiro round e o engraçado é que eu tava bem na luta, cara. Eu tava sentindo que eu tava ganhando. Até o terceiro round eu tava ganhando. Até tomar o golpe. Eu já tinha tomado um golpe do lado esquerdo, que não tava legal. E quando eu tomei o golpe no olho direito, aí caralho, eu olhei pra ele assim, irmão. E eu falei pro médico, cara, meu olho tá normal? Não estourou no meu olho, cara. Aí o médico não falou nada na hora. Ele só disse assim, ó, quer continuar? Olhou pra mim, quer continuar? Aí eu olhei assim pro Brendo e não via ele direito. Ele, cara, se eu voltar, eu vou ser nocauteado. Caraca, cara. Aí eu falei, irmão, eu tô preocupado com o meu olho, irmão. Não sei, eu senti algo saindo do meu olho. Só que eu não vi que estourou embaixo. E o golpe foi bem profundo, sabe, irmão? Deve ter pego alguma musculatura do olho, alguma coisa assim, sei lá. Nos exames não apareceu nada? Como? Quando você fez os exames depois da luta, tal, não chegou a aparecer nada? Você precisou fazer a fisioterapia, mas o que apareceu nos exames? Não. A preocupação a priori era saber se tinha descolado alguma retina. Ah, retina, né? tá. Mas graças a Deus não aconteceu nada disso, né? Desde as 4 lutas, cara, a primeira luta com o Breno Moreno eu me lesionei bastante nesse olho aqui, né? Que até hoje ele é meio embaçado. Que foram muitos jabs a gente trocando ali, cara. Eu lembro que ele ficou de sempre olho guerra, fechado né, de um cara? lado. Muita guerra, vocês dois lutando, puta, é uma loucura. Aí você imagina, eu já é embaçado esse lado aqui. Eu lesionei o principal, que é o que clareia o bagulho todinho na hora. Aí, porra, ferrou, irmão. Eu pedi pra sair ali pra ver o que tinha acontecido no meu olho, irmão. Eu tava bem preocupado também, cara. Quando eu vi que eu tomei o golpe, eu vi espirrar, como cortou embaixo, espirrou sangue. E a sensação, cara, que eu tive na hora ali era meu olho que tinha tipo, furado, sabe? Caraca, bicho. Então, cara, aquela parada, porra, abalou o psicológico, irmão. Eu fiquei ali, fui pra sala do médico, meu irmão, pelo amor de Deus, eu falei assim mesmo, cara, pelo amor de Deus, fala que meu olho não estourou, irmão. Aí ele pegou, abriu meu olho, eu ouvi muito pouquinho assim a luz, assim, eu, caraca, mano, que alívio, velho. Nossa, que alívio, que loucura, cara. Mas que eu fiquei preocupado, eu fiquei, irmão. Eu achei que tinha furado. Que a hora que estourou ali, você achou que era o olho que explodiu? Sabe, irmão? Essa sensação louca na minha cabeça. Cara, que doido. Igual cortou embaixo, filme de terror, eu vi né? sair o líquido. Caraca. Cortou embaixo, eu vi sair o líquido. Então isso me, porra, me pirei, irmão. Caralho, eu fiquei cego, que porra. Caramba. É louco, irmão. É, muito louco, né, cara? Luta é foda, né? Luta é muito louco. Aí, me livre. Aí você... Eu posso lutar por muitos anos ainda. Então. Aí você saiu... Aí fica pra trás o resultado e tá tudo certo. E aí vou subir pros galos. Eu espero um dia encontrar ele no Galo, né, mano? Que um dia ele comentou que vai subir de categoria e eu vou estar lá esperando. O que você achou dessa última luta dele aí? Você achou que ele tava 100% nessa... Não, cara. Totalmente fora, bicho. Não sei, cara. Porra, lutador é tanto... Porque assim, cara, o cara trabalha muito também, né, irmão? Você vê que depois que a gente fez essas lutas aí, ele aumentou os seguidores dele, sabe? Bastante seguidores mesmo. Eu lembro que uma vez, cara, falei primeira vez que eu fui lutar com ele, eu lembro que ele tinha 100 e poucos seguidores, eu acho. Eu já tava com uns 300 e pouco. Aí eu olhei assim, cara, o Breno tem poucos seguidores, cara, mas vambora, vamos lutar e tal. Fiz uma postagem dele. Aí, quando eu vi, cara, depois que ele lutou, ele pegou o cinturão, né, que eu perdi pra ele. Né? Meu irmão, o cara explodiu pra 1 milhão, cara. O cara explodiu pra 1 milhão. Caralho, mano, porra. Queria que a galera do Brasil gostasse de mim assim como os mexicanos gostam desse cara lá fora, mano. O cara bateu 1 milhão, assim, sabe, rápido. E hoje eu ainda tô brigando pra bater ainda meus meio milhão, né? Não, vai bater, vai bater. Vai chegando. A categoria que você tá agora, eu acho que vai ter mais potencial de
de estar, assim, pra você do que você tava na categoria de baixo. Até pelo que o O'Malley tá fazendo e a trajetória que você pode fazer lá. A 61 cara. A 61 ela é mais movimentada, sabe, irmão? Tanto que a 57 eles já quiseram tirar, né, irmão? Então, era isso que eu ia falar. Você acha que os caras não gostam muito de ver os caras muito pequenininhos lutando? Tem que ser um pouco maior mesmo? Você acha que faz diferença isso? Eu acho que é isso, né, cara? Só que a gente mostrou pra eles que a gente tem potencial também, né, Exato. Irmão? Lembro ali na época o Henry Cejudo tirou o cinturão do Demetrius Johnson. Aí o Henry se aposentou e eu cheguei e peguei o cinturão. Então, desde então, todas as lutas foram bem calóricas, sabe? Eles praticamente seguraram aquela divisão lá por causa do Cerrudo, né? Isso, porque eles iam eliminar tudo, eles né? iam tirar, irmão. Eles iam tirar. Sabe? Cara, muito doido. No UFC é chicote de dar em doido, irmão. E qual... Os caras fazem acontecer a parada. E quando que você senta e fala, ó, pra mim deu nos mosca, vou subir, vai ser melhor. Qual que foi o preparo? Qual que foi a ideia por trás dessa subida? E aí muita gente, inclusive o Moreno falou numa entrevista que ele vai subir, vai ser bom, porque é meio público, né, cara? A gente tá vendo você se ferrando lá pra cortar o peso ou não recuperando direito e tal. Aí sobe. Teoricamente, essa parte do peso e da recuperação fica pra trás um pouco, porque você tá uma categoria acima, muito melhor pra você. Mas os caras que estão na categoria de cima estão cortando pra de baixo também, né? Como é que fica? A gente viu você com o Rob Fonte, que foi um presente de grego que os caras te deram já na estreia, assim, porque o cara é duríssimo. E você vai lá e ganha do cara por decisão unânime, não deixou nenhuma dúvida. E como é que você se sentiu? Você se sentiu bem, forte? E como é que você sentiu o cara lutando com você muito mais forte do que você estava acostumado? Como é que foi? Sabe o que eu pude perceber, cara? É que eu tô muito, muito mais hidratado que os caras, entendeu? Foi nítido ali na pesagem eu olhar para ele, pro Robin, e vi que ele estava muito debilitado e que ele não ia recuperar e ficar 100%. Eu vi que eu tava ali, cara, disse, pronto, essa categoria aqui é a minha, irmão. É ali que faz a diferença para você, né? Eu fui lá embaixo, conquistei o que eu tinha de conquistar e agora subi. É visível, cara, quando você olha pro O'Malley e você vê ele ali, cara, sabe? Você consegue ver velocidade nele, mas você não consegue, eu não consigo enxergar punch neles, entendeu? Uhum. Porque, claro, quando o golpe pega encaixado ali, irmão, não tem forte para golpe encaixado, né? Entendeu? Pegou no queixo ali, o cara desce mesmo. Tipo o que ele fez com o Sterling, né? Sim, tem locais na nossa cabeça que se a gente pegar ali um toquinho, meu irmão, tudo desanda. Que foi o que aconteceu com o Aljamain Sterling. Sim, sim. Você percebe que a mão não é porque o cara tem a mão pesada, mas sim porque ele colocou muito certo, pegou ali na parte da eu costumo falar fonte, entendeu? Pegou ali no lado e tudo desandou pro Aljamain Sterling, tá entendendo? Mas eu não consigo enxergar punch nele, não. Mas o cara que tá subindo, tá hidratado, pode ter certeza que o cara vem com muito mais punch. Você vê que o Henry Cejudo, quando subiu de categoria, que ele tava no ápice ali, 100% dele, ele chegou chegando, cara. Chegou chegando, nocauteou os caras de nome. Na época, Dominique Cruz era... Pô, exatamente. Entendeu? Muito forte. Exatamente. Você vai trazer um vigor que os caras não têm, né? Que os caras estão cortando peso e você sentiu isso na tua categoria de baixo, né? Tipo, você poderia ter rendido muito mais se você não estivesse cortando esse peso todo, né? Muito mais, cara. Muito mais. Até a dieta, cara. Eu fico até... Me olho no espelho e falo assim, caraca, mano. Tô me sentindo gordo, cara. Que isso? Sabe? Você não tá acostumado, né? Uhum. Só que eu não tô acostumado. Eu tava acostumado a me ver, sabe? Secão já, meu irmão. Só o pau da rabiola. Entendeu? Só a carcaça. E hoje eu me olho, cara. Que isso, cara? Mas gordurinha ainda, irmão. Só que aí depois eu caio na real. Cara, eu tô numa categoria acima. Então eu não posso estar muito leve.
Legal, entendeu? cara. Muito legal. Você, Não quando você posso subiu nos galas, você falou que o Sean O'Malley tinha alguma coisa pra se preocupar agora que você tava lá e tal. Aonde que você acha que essa luta com o Garbrandt coloca você na divisão? E como que você viu essa luta do O'Malley com o Marlon Vera ali? Você acha que o Marlon Vera era tudo isso mesmo? A galera ficou falando que ele não merecia essa luta, mas que era mais O, fácil pro o UFC Marlon, vender do que vender uma luta com o Merab agora, né? Era vender com ele. cara, uma luta com o Merab, eu queria ver, cara. Eu acho que o cara lutar com o O'Malley seria o Merab. Porque o Merab tá há muito tempo esperando com aquela questão de era um amigo dele, né? O Sim. Aljamain Sterling era amigo do cara, não lutavam por isso. Então o cara da vez era ele, o Merab, sabe? E deram pro Tito Vera, né? Mas foi até bom, né, cara? Porque o Vera tava com uma vitória em cima do O'Malley, o Sugar Ele tava sempre ia ficar engasgado com ele falando há muito daquilo tempo. lá, né? Te ganhei, te ganhei, te ganhei, e não ia E encerrar essa história, né? agora, cara, porra, tudo foi resolvido e tá na hora do UFC encaminhar o Merab pra essa luta, cara. E como é que você vê Eu essa acho que tá luta? na hora, irmão. Tá na hora. Eu vi uma Eu, entrevista. eu, eu quero sair campeão do Corigaba agora, que eu tenho certeza que vai me colocar ali na porta para uma disputa de cinturão, Vai né? mesmo. Aí eu espero lutar com um dos dois, cara. Com o Merab ou com o Com, vencedor da luta, né, com o irmão? O'Malley. Você acha que o Merab ganha ou você acha que o O'Malley consegue nocautear ele? Cara, eu acho particularmente, cara, o Merab ali é um baixinho perigoso ali, viu, irmão? Mas a última luta agora, cara, o, o nome dele é difícil, né, cara? Qual? O Sugar. Ah, Sean Sugar. O'Malley. O O'Malley, O'Malley, Sean O'Malley. O'Malley, Sean O'Malley. A última luta agora do Sean O'Malley, o cara deu um show, irmão. Eu achei, porra, cara fora da curva, do jeito, porra, bom demais, cara. Boxe rápido, variando base, entrando com golpes, sabe? O cara trocava de base e entrava com golpes. Eu achei o cara, porra, foda demais, cara. Qual que é a melhor Muito bom. tática pra lutar com um cara desse? É grudar e tentar levar pra Eu baixo acho que mesmo? ali a Porque. parada ali eu acho que ali, cara, o caminho é trocar porrada com ele e grudar. É. Tá entendendo? Porque você viu que quando o O'Malley fez esse jogo, ele cansou. O O'Malley não, o O Tito, Vera, Tito né? Vera. Sim, sim. Quando o Vera fez o jogo, saiu pra porrada com ele cansou. Por que ele cansou? Porque ele é um cara que perde muito peso e não recupera ao 100%. Então a jogada para pegar esse cinturão dele é essa. É enquadrar, tocar porrada com ele, sem medo de ser feliz, que ele vai cansar. E o Merab E vai ele fazer não tem bem isso, né? jiu-jitsu, né? E ele não tem jiu-jitsu. Não tem E jiu-jitsu? é um cara do cinturão que não tem jiu-jitsu. O Eu cara conheço grudou o nele, o cara treinador de finalizou. jiu-jitsu dele é o Tanquinho. Você conhece o Tanquinho? Do Brasil? Ele é brasileiro. E ele fala que o jiu-jitsu do cara é bom, é que a gente não viu ainda. Ele até fez, Rapaz, eu vou ele te até falar. fez uma lutinha de grappling no Fight Pass e ele finalizou um cara lá. Você não lembra disso? Eu vou te falar, irmão. A gente não aprende jiu-jitsu da noite pro dia, não, Isso é cara. verdade também. Isso é verdade. Do mesmo jeito, é igual a gente tá Entendeu? falando, né? Tipo, você vai chegar lá e vai Quanto querer trocar tempo o Tanquinho porrada tá com o cara que treinando treinou ele? strike a vida inteira? Não é isso? Quanto tempo o Tanquinho tá treinando ele? Eu acho que deve ter o quê? Um ano por aí. Não, 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 Deve não, ser não. pouco Acho, putz, tempo. acho que uns 8 anos. 6 anos, 8 anos. É bastante tempo. Bastante tempo. Mas mesmo O assim, Tanquinho treina ele? tu tem uma vida de grappling, né? É diferente. Porra, cara, minha vida toda. Minha vida toda. Depois que eu comecei a lutar MMA mesmo, eu fiquei tão viciado em querer nocautear na mão que eu esqueci do jiu-jitsu. Todo mundo faz isso, Aí né? depois que eu fui finalizado pelo pô, bicho, toda hora eu tô falando do Pantoja. Acho que eu tô querendo lutar com o Pantoja. Ó, falando em Pantoja, Pelo, anunciaram. Acabaram de anunciar a luta do Pantoja pro UFC Rio contra o Steve Erceg. cara, eu acho que foi assim.
Muito rápido ao cinturão, garoto, né, irmão? Mas eu acho que ele tava sem opção, né, cara? Tipo, ó, não dava, o Moreno não dava, o Brandon Royval tá machucado. O Alex Pérez foi a última luta dele, ou penúltima. O cara não tem com quem lutar. O cara não tem com quem lutar. Ficou numa situação esquisita, né? Tinha eu pela revanche, né, irmão? Chegaram a te oferecer? Não me ofereceram nada. Eu tô de luta marcada também, né, cara? Mas que se me oferecessem, eu ia correr atrás pra tirar esse peso, irmão. Se te oferecesse, você Dar ia? essa revanche pro Pantão. Dar essa revanche pra ele. Acho que vale lutar pelo cinturão, vale a pena sofrer de novo pra tirar esse peso. Mas trocava o UFC 300? Trocava, né? Vale cinturão, né, porra? Eu trocava, na hora. Lógico. Trocava na hora. Entendeu? Depois voltava de novo. Lutar um outro. O que você achou dessa última luta do Pantoja? Cara, foi o... Ele lutou com quem mesmo? Com acho que foi o Alex Pérez, não foi isso? Royval, né? Foi o Royval ou foi o Pérez? Foi o Royval. Lutou com o Royval, o último agora. Ah, é verdade, porque o Royval acabou voltando e pegou com... O Royval pegou a luta com o Moreno de última hora, né? Foi muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Eu acho que tem dois caras que o Pantoja tem que se preocupar na categoria, que são dois russos. Um tá lesionado, que tava fazendo camp até lá com o Henry Cerrudo. Quem que é? E o outro, cara, é o... Pô, esses dois, cara... O Mokaev é um, né? Esse é o Mokaev. Isso. O Pantoja tem que se preocupar muito com esse cara, que ele tá chegando. Entendeu? Tá invicto, cara, é bom. Mas o Mokaev não agradou muito nessa última luta dele, não. Foi bem... Não, cara, não. Eu acho que aquele cara não tava 100% também, cara. Porque ele é melhor que aquilo. Lutou mal demais na última luta dele. Não, e você viu aquela tática dele lá de tentar fazer a queda? Ele se jogava no chão de joelho e abraçava pra cinturar o cara lá, pra dar baiana no cara, mas ele não entrava. E aí ele ficava de joelho pro cara não poder bater nele. E aí ele fez isso umas 10 vezes durante a luta. Eu falei, cara, como... Eu achei até que ele perdeu a luta, cara. Eu não senti... Então, o que acontece? Eu não lembro se ele perdeu, não, mas eu não fiquei impressionado, não. Ele só não perdeu a luta porque ele atacou muito em queda ali, cara. Muito em queda, muito em queda. E o outro só tava andando pra cima dele. Só andando, não tava desferindo golpe. Então ele desferia golpe e entrava na queda. Então ele ganhou por isso, sabe? Se o cara desferisse mais golpe ali, defendesse as quedas, teria ganho ele, com certeza. Mas não impressionou. Longe disso até, né? Longe disso. Essa luta do Pantoja no Rio, como é que você vê? Você acha que o Pantoja vai tá tranquilo, o Pantoja também? Pantoja é uma luta perigosa. O Pantoja não tem que boxear com esse cara, não, cara. Mas rápido, o Pantoja é um cara duro, viu, irmão? O Pantoja é um cara duríssimo. Já lutei com ele 5 rounds, se eu não tô enganado. Vocês lutaram uma vez, uma vez só, não foi? Foi, irmão. Mas foi bônus, foi a luta da performance da noite ali, cara. Foi uma luta muito foda mesmo. Uma luta ali pra mexer com a torcida, irmão. Ó, eu vou deixar você ir, que eu sei que você acabou de chegar de treino, que tá cansado e tal. Só queria bater um papinho com você antes do... Eu tô estourado mesmo, cara. E te usar de cobaia pra fazer essa transmissão ao vivo do podcast. Mas, cara, eu vou estar torcendo demais por você no UFC 300. Pô, obrigado, irmão. Vamos chamar a torcida toda e botar no teu lado, que além de merecer muito, você tem um outro caminho agora pra trilhar e a gente vai ficar torcendo, cara. E, ó, sem ficar cantando bola e puxando sardinha, Merab ganhando do O'Malley é uma luta ótima pra você. Porque é um estilo que vai bater bem com o teu estilo, entendeu? Eu acho que a resposta pra quem que vai tirar o Merab de lá tá guardada aqui com a gente. Vamos esperar que vai dar certo. Em nome de Jesus, irmão. O Merab só tem que pegar um cara que saiba jiu-jitsu. Que tenha grab e saiba jiu-jitsu, entendeu? Que aí complica a vida dele. Exatamente. Mãozão, quer mandar um recado pra galera aí?
Só pedir pra galera me seguir mais aí, cara, e me acompanhar na rede social, entendeu? Me acompanhar, que eu vou estar representando muito bem, né, cara? Lutando aí, dando um show pra galera. Claro que não vou ser mais aquele cara fanfarrão de antigamente, mas eu vou estar ali causando alguma caloria para que sabe, fique no ar aquilo ali para os espectadores, pô, quero ver essa luta que vai ser muita porrada, irmão. É isso aí, vamos torcer, cara. Torcer e mandar energia positiva e já vamos começar o UFC 300 com vitória brasileira, se Deus quiser. Amém. Irmãozão, obrigado, fica com Deus. Aguenta um segundo aí, não desliga, peraí.